aquela mãe só grita. É muito fácil nós apontarmos o dedo, realmente, quando vemos uma mãe gritar, quando vemos uma mãe exausta, muitas das vezes, e que a forma que ela tem de se expressar é através do grito. E é muito fácil nós dizermos assim: ai, aquela mãe não tem paciência, aquela mãe não tem tempo para os seus filhos, aquela mãe isto, aquela mãe aquilo. É muito fácil nós apontarmos o dedo, mas a realidade é que não paramos para pensar o porquê que aquela mãe está assim, o que é que levou aquela mãe a ter aquele comportamento ou a não conseguir controlar aquela situação. Pois bem, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Porquê? Porque tu que estás desse lado, tu que és mãe e que estás a passar por esta situação, o que eu tenho a dizer-te é que precisas de ajuda também. Porquê? Porque essa mãe está completamente desgastada. Muitas das vezes essa mãe tem uma carga em cima pesada, entendem? Muitas vezes ela a carrega, ou seja, o mundo às costas. E às vezes, às vezes não, quase sempre é muito difícil. E quando eu me refiro a trazer o mundo às costas, é no sentido de normalmente, e hoje em dia, as mulheres também trabalham fora de casa. Então a mulher trabalha fora de casa, chega à casa, tem toda uma tarefa que não acabou ainda, ou seja, que tem que fazer, e depois ainda tem a própria criança, não é? Que acaba por requerer muita atenção. A mãe, estando desgastada, já não tem a mesma paciência e sente-se frustrada muitas das vezes porque não consegue realizar as coisas e fazer as coisas tão bem feitas. Muitas das vezes essa mãe precisa de atenção, precisa que a ajudem, porque muitas das vezes fazem tudo sozinhas. E vou dar um breve exemplo: a pessoa chega do trabalho, não é? Chega do trabalho, chega à casa. Quem tem crianças sabe que se as crianças estiverem em casa, como às vezes as minhas estão, a gente chega do trabalho e a casa está como uma bagunça. Porque elas não têm aquele cuidado de guardar a coisa no sítio certo. Então, quando a gente chega, é todo um trabalho que temos que fazer. Quando nós já estamos num limite, ou seja, quando a paciência já está diminuída, vem de um acumular de situações. Porquê? Porque a mãe chegava, arrumava. A mãe chegava, arrumava, fazia o jantar, preparava as coisas para o dia seguinte e por aí vai. Mas chega a um ponto que essa mãe está completamente saturada daquela rotina, não é? Porque é como se ela esteja cada dia a fazer a mesma coisa, não vê ajuda, não vê, por exemplo, os próprios filhos a ajudarem nas tarefas, o que é essencial dentro de casa, porque a mãe também precisa de descansar, certo? E infelizmente as pessoas vêm para as redes sociais e vêm criticar o outro. E eu tenho visto, e tenho algumas clientes que passam por essa situação que não estão com paciência, estão com muita carga em cima, é muito peso para elas. Muitas das vezes terem, por exemplo, quando são clientes de fora, eu tenho algumas clientes na parte do Brasil e eu noto que essas mães sofrem muito, muitas das vezes, porque também estão muito sozinhas, são mães solo. E o que é que acontece? Não têm um apoio estruturado. Então o que é que elas têm que ser? Têm que ser pai e mãe. Então acaba por ser um peso muito grande em cima. E o que é que isso gera? Este cansaço. Está bem? Então, antes de criticares alguém, antes de criticares aquela mãe que encontraste no supermercado e que se calhar gritou com o filho, de uma forma que tu achas que não é correta, pensa, repensa antes de criticares, porque não sabes o que está por trás daquela mulher, não é? Não sabes. Então, às vezes, essa mulher apenas precisa de ajuda, apenas precisa que alguém a coloque num caminho, porque está completamente saturada, está bem? Então, antes de julgares, não julgues e estenda a tua mão, dá o teu apoio e faz uma contribuição que seja útil para essa pessoa. Não, não vás com a crítica, não vás com aquilo que pôres uma situação noutra situação, ou seja, dizendo que aquela mãe que não faz, que não quer saber, que não sabe falar com o filho ou com a filha, não é bem assim, está bem? Nem tudo é como vocês veem logo de repente. É preciso avaliar a situação e é preciso perceber o que está por trás daquela mãe completamente sem paciência.
está bem? Porque às vezes são anos e anos de uma busca constante e que aquela mãe não está a conseguir lidar com a situação já. E não é porque ela é fraca, não, é porque ela é forte, porque ela mesmo assim, sem paciência, mesmo a ralhar, ela não desistiu dos seus filhos. Então é de dar valor, tá bom? Por isso, se tu és mãe, se tu passaste por isto ou se estás a passar, deixa aqui nos comentários, tentarei ajudar-te da melhor forma com as minhas palavras, tentar-te puxar para cima, mas acima de tudo, pensa que a vida pode ser diferente, está bem? A vida pode ser diferente. Eu sei que às vezes nós não vemos essa parte e a frustração é imensa, está bem? É imensa, mas temos que tentar dar a volta por cima. Um beijinho e um resto de um excelente dia para todos.